Lucas 19:10. Porque aqui são as palavras do Senhor Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Evangelho de João, capítulo 10, e versículo 25. João 10 e 25. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, seria esses versículos. E aqui temos versículos que o Salvador, o Senhor Jesus Cristo mesmo falou. Temos versículo aqui conhecido, como eu disse, que crianças podem decorar, crianças sabem decorar esse versículo aqui. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é este Filho do Homem? O Senhor Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo aqui, aquele que tomou a forma humana. E aqui nós podemos ver a finalidade dele, de ele ter descido dos altos céus, a finalidade daquele que sempre existiu, daquele que nunca teve começo, nunca terá fim. Aquele que criou todo este universo, aquele que sempre esteve ao seio do Pai, mas um dia ele desceu a este mundo aqui. E qual foi a finalidade dele? De buscar e salvar o que se havia perdido. Então, temos palavras aqui que, num sentido, palavras simples, que cada criança aqui pode entender. Que ele veio dos céus a este mundo. Buscar quem? Os perdidos. Quem são os perdidos? Quem aqui na gaivota é perdido? Não precisamos começar a pensar o quem. A Bíblia diz de que o homem, nos seus pecados, está perdido, está no caminho para o inferno. O homem nos seus pecados está condenado por Deus, por causa dos seus pecados. E então ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqueles que então compreendem. Mas se eu estou condenado, se os meus pecados estão levando a minha alma para o inferno, mas eu então estou perdido. Eu me encontro numa situação que não tenho saída. Mas para o ser humano, para o pecador, que compreende de que está perdido, que está condenado, ele não pode fazer nada.
Para ele não tem saída. Mas aqui há uma pessoa que desceu a este mundo com esta finalidade de buscar aquele que se acha perdido nos seus pecados, perdido e convencido. Se morrer nos meus pecados, estarei perdido para sempre na eternidade. Se partir desta vida aqui nos meus pecados, eu vou estar bem longe de Deus, separado para sempre, nos tormentos eternos. Então, que bom, mesmo nesta pequena reunião, que bom se houvesse alguém aqui convencido desta verdade, alguém até mesmo tomando uma atitude, fazendo uma escolha na sua vida, tomando uma decisão e compreendendo, mas eu estou perdido, e Ele veio me buscar e salvar. Sim, amigo, Ele tem interesse no bem-estar espiritual da sua alma. Ele tem interesse em salvar você, para estar com Ele lá no céu. Ele tem interesse em cada pessoa, querendo que cada pessoa esteja com Ele por toda a eternidade. Jamais Ele quer que o pecador se perca. Jamais Ele quer que o pecador entre em tormento eterno. Este não é o desejo de Deus. Não. Este não é o desejo dele. Ele quer, como nós lemos, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você está incluído na lista. Sim, Deus quer lhe salvar. Então você só vai se perder se você quiser. Você só vai entrar no inferno pela sua própria escolha, pela sua própria atitude, o quanto o assunto da salvação, o quanto o assunto de querer aceitar a Cristo como Salvador. O pecador só vai entrar no inferno por sua própria escolha. Da parte de Deus, Ele já fez tudo. E temos palavras aqui, como eu disse, tão simples de entender. Mas veio alguém do céu para me salvar. Veio alguém do céu para consumar uma obra para a salvação da minha alma. E Ele veio buscar e salvar. E ainda mais, Ele salva o pecador. Ele liberta o pecador dos seus pecados. Ele coloca o pecador em plena condição de entrar no céu sem cobrar um tostão. Sem obras, sem sacrifício. Não precisa você receber algumas regras para começar amanhã a efetuá-las. Não. Nesta mesma reunião, até mesmo uma pessoa pela primeira vez pode ser salva. Porque ele não vai ouvir aqui de que, olha, você está ouvindo pela primeira vez, então você vai receber uma lista de coisas para fazer. Não. Como eu conheço pessoas, pelo menos um, que foi salvo na primeira reunião. Porque ali ele ouviu de que ele era um pecador perdido, no caminho para o inferno. E em Cristo havia e há salvação. E a salvação é pela fé, é confiar nele, receber ele como Salvador. E esta pessoa então não precisava ficar desesperada na reunião, mas até chegar ao fim, mas eu quero então esta lista para mim fazer. Não.
E não precisava ele se preocupar em olhar a sua conta bancária, ver se tem um valor X para poder comprar. Não. Naquela primeira reunião, ele podia resolver. E resolveu o assunto dos seus pecados, o assunto da salvação. Esta é a maravilha, meu amigo, que você pode ser salvo hoje. Aí, sentado onde está, você pode receber esta pessoa que veio com toda a vontade. Esta pessoa que veio espontaneamente. Ele se colocou à disposição de vir a este mundo. Vir a este mundo para buscar e salvar o pecador, aquele que se encontra perdido em seus. Será que tem alguém aqui pensando neste assunto? Alguém aqui que está preocupado com os seus pecados, com o seu futuro eterno? Alguém aqui preocupado com a sua alma que está viajando para a eternidade e ela pode se perder a qualquer momento? Sim, meu amigo. Você está sabendo de algo que muitos aqui, o balneário da Hipótese, não sabem. E muitos aqui estão sendo enganados. Olha, se você não pagar o dízimo corretamente, na data certa, olha, você não vai chegar no céu. E assim vai. Poderíamos citar muitas coisas, mas isto, eu prefiro anunciar o Evangelho da graça de Deus, que oferece para você o perdão, e você pode receber aonde você se encontra. Pela fé. Sim, como diz aqui, ele veio buscar e salvar. Então, ele está ali esperando. Ele está esperando pelo pecador, por cada criança, cada jovem adulto. Uma decisão, uma escolha sua. Ele voluntariamente, ele veio a este mundo dar a sua vida, mesmo porque ele sabia o que ele ia enfrentar na cruz. Ele sabia desde os homens que iam tomar ele, levar ele para diante do juiz, estar diante daquelas audiências, ia ser açoitado. Ele sabia tudo isso. Ele sabia o momento que aquele homem ia cuspir no seu rosto, e muito mais, até os últimos minutos, quando ele ia entregar-se à morte. Mas aí podemos ver a prova do seu amor, que ele não desviou deste caminho, não. Ele não, jamais passou na mente dele isto de, não, eu vou desistir. A minha alma, a sua alma, meu amigo, e a sua alma está em jogo. E ele veio e consumou aquela obra da salvação. Derramou o seu precioso sangue lá sobre o Calvário. Aquele sangue inocente de um justo, de um que nunca pecou, e não havia possibilidade alguma dele pecar, para que você esta noite possa ser salvo. Então, não esqueça dessas palavras, porque se você partir para a eternidade sem a salvação, você há de ir consciente. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 10, ele também dizendo que ele disse: e dou-lhes a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna. E aqueles que receber-me como Salvador, aqueles que se chegar a Ele como um pobre pecador perdido, aceitar Ele pela fé, receber Ele como Salvador da sua alma, nós lemos aqui Ele dizendo de que nunca hão de perecer, nunca hão de entrar no inferno. Jamais alguém vai poder tirar das suas mãos. Que maravilha! Que maravilha! Que o pecador pode ser salvo por uma pessoa que dá toda a segurança, toda a certeza de que vai estar no céu. Cada crente, ele lembra da sua salvação. Cada dia nós agradecemos pela salvação de Deus, de que nós somos alcançados pela salvação. Sim, nós lembramos daquele dia em que Deus nos salvou. Sim. Voltamos anos atrás e lembramos lá naquela casa, sentado naquela cadeira, naquele sofá, onde for. A gente lembra o momento, até mesmo a cor daquela casa. E lembra. Mas a pessoa salva, ela nem precisa ir lá no alicerce. Será que está bem firme este alicerce? Ele não precisa duvidar, não. Ele não precisa colocar dúvidas quanto ao assunto, não. Por quê? Aquele que me salvou, Ele é a rocha inabalável. Ele é aquela pessoa em que eu coloquei a minha fé, a minha confiança. Ele é aquele em que onde estou descansado. Ele é inabalável. Uma coluna que pode vir o temporal, pode vir a tempestade. Não há de se mexer nem um milímetro sequer. Meu amigo, por isso que a pessoa salva, ela está descansada. Ela está descansada, ela está em paz com Deus. Porque a sua fé, a sua confiança foi em alguém que pode salvar e salvar perfeitamente. Por isso ele está dizendo aqui: ninguém arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar aquele pecador salvo das suas mãos. Ninguém. Não tem maneira alguma. Não. Se ele foi salvo, se ele confiou em Cristo para a salvação, se ele naquele dia, naquele momento, como um pecador perdido, virando as costas para tudo isso e confiando em Cristo para a salvação, ele é salvo e salvo de verdade. Como nós cantamos um hino: salvação verdadeira e completa, tenho em Cristo o bom Salvador. Por isso que a salvação de Deus não é a salvação do mundo, como nós ouvimos por aí, né? Olha, eu estou desviado. O irmão, tantos anos desviado. Ele nunca se desviou. Ele sempre permaneceu no mesmo caminho. Ele nunca foi salvo.
Ele nunca descobriu esta verdade. Ele nunca confiou em Cristo para a salvação. Sim, sempre esteve no seu caminho pecaminoso. Meu amigo, como nós lemos Paulo escrevendo em 2 Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura. Aquele que está em Cristo, aquele que confiou em Cristo para a salvação, ele há de viver neste mundo aqui com uma nova vida. Não tem como ser salvo e continuar nos seus pecados, porque a mudança não é eu que vou fazer, é Deus que faz a mudança na vida do ser humano. É Deus que muda aquela pessoa. É Deus que coloca novos desejos no seu coração. É Deus que coloca dentro daquela pessoa desejos de fazer a vontade de Deus, de viver conforme Deus quer. Sim. Esta é a maravilha. Maravilha do Evangelho e da salvação de Deus. Então, amigo, qual a sua escolha esta noite? Qual a sua posição quanto a este assunto? Qual a sua atitude? Olha, ele veio buscar e salvar você. Então, tudo depende de você mesmo. Sua atitude para com Ele. E como nós já temos ouvido e lido aqui, quem crê em mim tem a vida eterna. O amigo precisa ler, precisa descansar naquela obra que foi consumada na cruz. Precisa descansar neste Salvador que se entregou à morte de cruz. Então, é você que decide, é você que faz a escolha. É você que toma aquele passo, certo? Buscando a Cristo como Salvador da sua alma. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás